Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja comigo e contigo nesta manhã, amém? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Se você não agradeceu, agradeça, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs e por isso nós estamos aqui, porque Ele nos sustenta. Ele nos fortalece, Ele nos renova. Eu sempre estou falando partes do meu testemunho para vocês, mas eu senti assim, hoje, de estar contando o meu testemunho. E eu acredito que esse testemunho vai falar muito no seu coração. Você que está com alguma causa impossível, está passando por alguma adversidade, alguma enfermidade, alguma gravidez de alto risco, ou tem uma promessa e ela ainda não se cumpriu, eu peço que você abra o seu coração e que o Senhor possa tocar em você. Amém? Eu vou começar orando ao Senhor e dedicando a Ele esse vídeo, porque se hoje eu estou aqui respirando, é porque Ele me sustentou. É porque onde havia morte, Ele trouxe vida. Aonde havia aborto, Ele trouxe vida. Aonde havia enfermidade, Ele trouxe cura. Amém? Pai, neste momento me coloco diante da Tua presença para Te adorar, Te bendizer, Te engrandecer, glorificar e exaltar o Teu nome. O Senhor que é justo, santo, fiel, verdadeiro. O Senhor que está sentado sobre o mais alto e o sublime trono. O Senhor que governa o universo, o Senhor que tem o controle de tudo em Tuas mãos. Graças eu Te dou, Jesus, por mais um dia. Pai, que esse testemunho possa alcançar almas, possa curar, sarar, libertar, transformar. Ah, Jesus, que o meu testemunho, Deus amado e querido, aleluia, Jesus, possa alcançar corações que se encontram aflitos. Que através, Jesus, do meu testemunho, muitas pessoas sejam tocadas, curadas, saradas, libertas, transformadas, que elas possam gerar, Deus, traga vida, Senhor. Eu consagro ao Senhor esse momento e eu peço que o Senhor fique conosco e que cada palavra que sair, Jesus, da minha boca seja inspirada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tudo começou quando eu fui dormir. No outro dia acordei com uma dor que era insuportável. Algum tempo depois apareceram sintomas que foram sinusite forte, foi as veias, os vasinhos dos meus olhos, eles estouravam e ficava tudo vermelho. Eu tive uma dor de garganta que não passava, eu tomei amoxicilina mais forte, não passava. Um dia também eu estava no culto e a minha visão simplesmente ficou turva. Esses foram os sintomas antes do sintoma mais... Esses foram os sinais antes dos sintomas. Um dia eu fui pro culto à noite e nós fomos para casa de uns irmãos. Quando eu saí de lá, eu já senti o meu corpo parecendo que ia... Sabe quando você vai ficar resfriado? Então, foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fui para casa, à noite eu deitei, dormi. Quando eu acordei, eu simplesmente não conseguia levantar da cama. Eu sentia dores em tudo. Eu fiquei até 4h30 da tarde, com dores em absolutamente tudo. Doía tudo, meu. Aí começaram as dores. Foi o primeiro dia. Aí as dores só foram aumentando. Aí eu já não conseguia abrir mais a boca. Eu só abria até aqui. As articulações. Eu comecei a ter linfonódulos, caroços aqui, dos dois lados. Eu não conseguia levantar a sobrancelha, que doía. As articulações, não conseguia pegar nada. Doía quando eu fazia algum movimento. Comecei a ter placas avermelhadas em todas as articulações. Tive febre de 39 graus e muitas dores. E eu comecei a investigar o que era. Passou, eu fui num médico, em outro, um médico em outro. Isso eu fiquei mais ou menos 3 meses desse jeito. E muitas dores. Eram dores insuportáveis.
Se eu deitava, doía. Se eu levantava, doía. Tudo, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Às vezes eu estava conversando e é como se eu não conseguisse falar as palavras direito. Às vezes minhas mãos ficavam, meus pés duros. E eu investigando. Teve um dia que eu senti tanta dor de madrugada que eu chorei tanto. Que eu falei, Deus, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, Senhor. E mesmo assim, eu ia para a igreja, eu adorava o Senhor. Em nenhum momento eu deixei de adorar a Deus. E nessas investigações, eu fui em um médico, em outro, fui até em ortopedista, ele falou, não é aqui. Aí um clínico pediu um exame para mim, o exame do FAM, que é o fator antinúcleo, para saber se tinha alguma inflamação. Quando eu fiz esse exame, deu várias doenças autoimunes. E uma delas era o lúpus. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu tô com lúpus, né? E fora eu não tive aquela marca de borboleta que tem pessoas que têm. Só que eu tive manchinhas no meu rosto todo. Parecia veiazinhas assim. E aí ele passou pra mim, como veio esse resultado, ele falou, vai numa reumatologista. E que eu não tava aguentando mais de dor, gente, de verdade. Fui na reumatologista. Cheguei lá na reumatologista, ela falou pra mim, eu falei, doutora, eu não suporto mais. E todo mundo fala que não tem o que fazer com as dores. E ali foi um anjo que o Senhor colocou na minha vida. E ela falou, tenho o que fazer sim. Eu vou passar um exame mais completo pra você e eu vou te dar um remédio. Ela me deu um remédio, um corticóide na veia, uma injeção, né? E aí eu saí de lá, já tomei a injeção. Quando eu tomei, nossa, me deu aquele alívio. Eu falei, Jesus, há esperança, Senhor. Aí eu comecei a tomar o corticoide também, além da injeção, ela me passou o corticoide. E tudo bem. Aí ela passou os exames, e eu fiz os exames, só que no dia que eu fui mostrar pra ela, nós pegamos um trânsito, a gente não conseguiu chegar. E eu falei, eu não posso ficar assim, porque já tinha passado a data de tomar o corticoide. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Marquei com outra reumatologista e fui. Foi eu e meu esposo, com todos aqueles exames. Aí chegou lá, ela nos atendeu. E aí ela ficou um bom tempo escrevendo e olhava pra gente. Eu, nossa, o que tá acontecendo? E ela escrevendo e eu já tava um pouco aflita, né? Ela falou, preciso ver tudo direitinho pra me explicar pra vocês. Aí tudo bem. Isso, a gente tava orando por uma pessoa que ela tinha falecido justamente com lúpus. E antes de eu chegar lá naquela reumatologista, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu abria o resultado dos exames e dava lúpus. Então, eu fui mais ou menos preparada. Aí tudo bem, ela terminou, ela olhou pra mim, pro meu esposo e falou assim, você tem lúpus e o seu caso é grave. Aí eu enchi os meus olhos de lágrimas da forma que eu estou aqui. Mas foi algo tão extraordinário que eu só me lembro de pensar. Mas Jesus, ele ressuscitou Lázaro. O que é o lúpus para Jesus? E eu saí dali amparada por Deus. E ela falou, vou passar novos exames para você. E você vai me mandar por e-mail, porque eu preciso desses exames. E vou te passar a medicação. Aí tudo bem, eu fiz um exame que chama proteinúria, que você tem que colher a urina por 24 horas. E aí eu fiz, só que nesse exame ele deu muito, mas muito alto. Aí ela falou, eu vou te preparar para a infusão. A infusão é uma medicação bem mais forte. Eu tinha que ficar assistida por... um cardiologista e por médicos. Por quê? Eu tinha que ficar tomando ela por 30 minutos e mais 2 horas se tivesse alguma reação. Então era uma medicação muito forte.
E ela falou, eu vou te preparar porque você vai ter que fazer. Tudo bem. Eu fui preparada, tomando todos os remédios. E aí eu entrei em oração. Eu fiz 9 dias de jejum. E na igreja que eu frequentava, o pastor uma vez ensinou a gente a fazer a campanha do saco de lixo. Na realidade, é a campanha do pano de saco. Várias vezes na Bíblia, quando tinha um decreto, as pessoas elas se vestiam, tiravam as suas vestes reais e vestiam o pano de saco. Até hoje eu faço essa campanha, inclusive eu tô fazendo ela. Depois eu vou explicar para vocês como que funciona. E aí eu comecei a fazer essa campanha e orava na madrugada, e jejum, e oração. E ali eu jejuei, eu orei, eu busquei ao Senhor. E foi passando, foi passando. Quando deu para fazer os exames, ela deu 9 dias. Eu fui novamente repetir esse exame. E quando eu repeti o exame, eu me lembro que de 2, alguma coisa, que eu não sei, não consigo me lembrar agora. Eu sei que o resultado tinha dado 0,6. Aí ela falou assim pra mim, se tivesse dado 0,8, você ia ter que fazer a infusão. Ali o Senhor já começou a se manifestar na minha vida, que Ele estava comigo. E eu passei tomando corticóide, eu pesava 67 quilos. Passou 1 mês, 2, eu acho que no 3º mês eu já estava com 80 quilos por conta do corticóide. Aí um dia eu tinha o cabelo um pouco menor, acho que eu tinha o cabelo aqui, meu cabelo era de luzes. Eu fui tomar banho, já tomando a medicação, e eu me lembro que eu tomando banho, fazer o cabelo, quando eu fui enxaguar o cabelo, gente, quando eu passei a mão no cabelo, que eu peguei no meu cabelo, mas caiu tanto cabelo, tanto cabelo, que eu falei, meu Deus. Aí eu peguei aquele cabelo nas mãos. Aleluia, Jesus. Eu falei, Deus, eu não vou deixar de te adorar. Eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro pelo que o Senhor faz. Eu te adoro por tudo que o Senhor é na minha vida. Tu és maravilhoso, Senhor. E eu peguei aquele cabelo e eu me lembro que eu comecei a cantar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. E ali eu senti o amparo de Deus. E eu continuei o tratamento. Aí eu comecei a passar mal um dia. E eu falei, nossa, que estranho. Eu falei, eu acho que eu tô grávida. 3 meses. Eu com a enfermidade ativa, com atividade renal, nefrite lúpica, que foi as minhas funções renais, elas tinham sido comprometidas por causa do lúpus. Eu estava com a imunidade baixa, tomando 1.250 miligramas de remédio por dia. Este foi o meu cenário. Meu cabelo estava caindo e eu inchada por causa do corticoide. Aí eu falei, eu tô grávida. Pode fazer o exame, mas eu estou grávida. E eu fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, eu estava grávida. Eu liguei para minha reumatologista e ela falou assim, Luana, que notícia inusitada. Você corre para obstetra de alto risco. Aí eu fui para obstetra normal, porque eu tinha que ter um encaminhamento para passar com alto risco. Aí eu fui, cheguei lá, a doutora pegou todos os meus exames, que eu tive que levar todos os meus exames. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, como que você engravidou? Como que a gente engravida? Ela falou assim, como que você engravidou nessa situação que você está? Como que você engravidou nessa situação? E eu falei, doutora. E aí ela falou, como que você engravidou nessa situação? Olha,
era impossível. Ela falou, é impossível. Ela falou, pelo que eu entendi, ela falou que eu estava estéril naquele momento. Não tinha como eu engravidar. E ela falou, vou te ser bem sincera. Ela falou pra mim e pro meu esposo. Você tem duas situações. Ela foi bem assim, né, comigo. Ou você morre, ou você aborta. Ou você vem a óbito. Ela falou assim. Ela falou, olha, vou ter que te encaminhar pro alto risco. E eu fui pro alto risco. E eu comecei a fazer o pré-natal. Na primeira situação, eu não podia parar o tratamento. E os remédios que eu tomava na época eram abortivos. Você corria o risco. Mas eu não podia parar de tomar. Porque a enfermidade, ela estava ativa. E o lúpus, você pode até engravidar, você estando em 6 meses em remissão. Ela não pode estar ativa pela medicina. E eu comecei, né, fazer o pré-natal e tudo. Eu tive o primeiro sangramento. E eu fui para o pronto-socorro. Chegou lá, 70% do saco gestacional descolado. Você que está com a gravidez de alto risco, saiba que o Senhor, Ele tem poder de fazer. E aí, tive que ficar de repouso. Aí eu tive outro sangramento. Quando eu cheguei lá, eu tava com 50% do saco gestacional descolado. E aí, eu tava com 50%. Aí tudo bem. Aí eu tive depois sangramento. Aí eu tava com 35%. E aí depois com 15%. Você vê que o saco ia colando? E quem tava colando ele? Jesus. Porque não tinha como. Aí a última vez que eu fui, eu tive um sangramento muito intenso. Não era igual aos outros. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Eu fui no banheiro e meu Deus, aquele monte de sangue. Eu olhei, eu falei com o Senhor. Falei, Deus, se o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito nessa gravidez, Senhor, eu não aguento mais ir para o pronto-socorro. E fui. Cheguei lá. Eu acredito que o Senhor me levou lá só para saber que era Ele que estava me sustentando. Quando eu cheguei lá, eu vi no prontuário da médica ameaça de aborto. Eu falei, meu Deus. Aí eu escutei a outra falar que estavam duas. Ela tinha me examinado, né? E aí escreveu. Aí a outra falou assim, ela precisa usar hormônio para segurar a criança. Aleluia, Jesus. E a outra falou, ela não pode usar hormônio porque ela é lúpica, porque ela tem lúpus. Porque quem tem lúpus não pode de jeito nenhum usar hormônio. Aí eu saí dali, aí ela falou assim, não tem o que fazer, manda ela pra casa. E por incrível que pareça, quando Jesus está no barco, ele não afunda. Por incrível que pareça, aquele foi a última vez que eu tive sangramento. A última vez que eu fui no pronto-socorro. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. A graça de Jesus, ela me sustentou. E eu tive. Aí eu fiquei uns 9 meses, meu cabelo continuou caindo, eu continuei usando os remédios, eu continuei adorando ao Senhor, eu continuei experimentando da graça de Deus. Isso não impediu de me adorar a Deus, porque eu estava grata a Ele por tudo que Ele tinha feito na minha vida. E eu continuei fazendo um pré-natal e eu nunca mais tive nenhuma intercorrência na gravidez. Eu estava tão inchada, gente. Eu tenho fotos. Eu fiquei irreconhecível. Meu cabelo caiu tanto, eu enchei tanto. Aí começou a crescer assim pelos ao redor de mim. Minhas roupas não me serviam mais. Meu cabelo, nossa, meu cabelo ele caiu muito. Eu não fiquei careca, mas quem me viu. Eu coloco fotos, as pessoas não falam que eram pessoas diferentes. Mas eu estava tão bem. E assim, na gravidez, a imunidade da gente já baixa. E eu já tinha a imunidade baixa por causa da doença. Mas o lúpus, ele ficou ativo 4 meses. Depois disso, ele entrou em remissão.
E o Senhor me sustentou até os 9 meses de gravidez, quando eu fui ter a minha filha, Ohana. Meu milagre, minha promessa cumprida. Eu tava com 110 quilos, bem inchada. O meu parto foi normal. Foi tudo normal. Eu tive a minha filha, eu segurei a minha filha, eu amamentei a minha filha mesmo tomando remédio. Quando minha filha nasceu, a médica falou, eu preciso levar ela pra UTI. Depois eu vou contar o testemunho da Ohana. Eu preciso levar ela pra UTI neonatal. Porque como você é lúpica, tem lúpus, ela pode ter arritmia, porque eu engravidei com a doença ativa. E eu falei, pode levar minha filha, que o Senhor é bom. E aí, ela levou a minha filha, aí eu fui, amamentei ela, eu peguei ela quando ela nasceu, e eu amamentei a minha filha, e eles levaram ela. Quando eu fui lá na UTI, ela estava cheia de eletrodos no corpo, e eu amamentei, eu fui lá e amamentei ela. Aí, como eles tinham dado fórmula pra ela, e eu amamentei, ela vomitou. Aí a doutora falou, olha mãe, se ela continuar vomitando, ela vai ter que ficar mais de 24 horas na UTI. Aí tudo bem, eles tiraram a fórmula. Os remédios que eu tomo, eles passam pro leite, que eu tomava, eles passam pro leite. Aí, no normal, seria ela não amamentar, né? Ela usar a fórmula. Quando elas tiraram a fórmula, minha filha parou de vomitar. E minha filha não ficou às 24 horas na UTI. Minha filha não teve nada. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque vocês estão olhando para um milagre que a medicina não pode explicar. O dia que for contar o testemunho da Ohana, eu vou colocar ela aqui para vocês conhecerem a minha promessa e o meu milagre. Deus não permitiu que a mão humana interferisse em nada. A única coisa que eu tive foi a anestesia para não sentir dor. Mas o meu parto foi normal. A minha filha amamentou o meu leite. Quem segurou ela foi Deus. Esse tempo todo. E eu me lembro, oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és fiel. Eu sinto a Tua presença, meu Deus. Obrigada, Jesus. E eu me lembro que quando ela saiu da UTI, eu dei banho na minha filha. Quando ela chegou no quarto, gente, eu falei em línguas. Eu fui tomada pela graça de Deus com a minha filha no meu colo. Eu amamentei, eu segurei ela. Foi um período tão difícil. Mas o Senhor foi comigo. E Ele é comigo e Ele está aqui. E eu estou aqui para te dizer que não importa as circunstâncias da sua vida, Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. E hoje eu sou muito grata ao Senhor. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E eu passei aquela fase, porque tudo passa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Minha filha hoje tem 7 anos. E ela é o milagre mais lindo que a medicina não pode explicar. Ela é a promessa cumprida que Deus faz o milagre, independente das circunstâncias. Eu tenho sentido muito de falar sobre promessas. Os meus vídeos ultimamente são assim. E antes de vir aqui gravar, eu dobro meu joelho e eu peço, Deus, conduza tudo. Porque esse vídeo ele vai encontrar pessoas que precisam, pessoas que estão desacreditadas. E tô aqui para dizer, hoje eu estou com meu cabelo grande, eu não tomo mais remédio. E o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma e que faz além do que pensamos e do que imaginamos. Amém? Muito obrigada por vocês fazerem parte disso. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha.
Compartilha com alguém que está passando por algum momento assim, para dizer que o Senhor é o Deus que vai além da medicina. Oh, aleluia! Ele vai além da medicina. Ele vai além do que a gente pensa, além das nossas circunstâncias. Aleluia! Que você seja ricamente abençoado nesse dia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. E eu vou gravar o testemunho contando, aleluia, Jesus, da minha filha. Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, me ajude a levar a palavra do Senhor para aqueles que estão necessitados. E obrigada por ficar aqui. Amém? Deus te abençoe.